Então, Wallace, está na tela aí o tempo. Você tem aí 3 minutos para fazer a sua pergunta, pode começar. Pastor Danilo Estélio, lendo a profissão de fé da Igreja Assembleia de Deus, que me foi passado pelo senhor, quando se trata no dom de línguas, o que eu li lá é que o dom de línguas de 1 Coríntios 14, que é o que vocês professam, segundo a interpretação de vocês, começou junto com Atos 2, né? Justamente dentro daquele parâmetro que é falado outras línguas. É defendido pela Igreja Assembleia de Deus isso. Então, nós sabemos que dentro do contexto houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo ali. Ventos impetuosos, línguas partidas como de fogo, para fazer o batismo dos apóstolos. A minha pergunta é, como se dá o batismo do Espírito Santo hoje dentro das igrejas pentecostais? Já que é o mesmo fenômeno que aconteceu em Atos 2, segundo a Igreja Assembleia de Deus, juntos, como que se dá hoje? Porque eu pergunto isso. Dentro do que eu observei, todas as manifestações que aconteceram em Atos 2 foi da mesma forma que aconteceu com os apóstolos. Então, a minha pergunta é, como se dá o batismo do Espírito Santo? Que fenômeno acontece quando o batismo do Espírito Santo hoje proferido pela Assembleia de Deus e as demais igrejas pentecostais? Entendeu a pergunta, pastor Danilo Estela? Sim, entendido. Ok. Então, o senhor tem 5 minutos para fazer a sua resposta. Pode começar, o tempo está na tela. Fique à vontade. Muito bem. Ajudaria se o Wallace tivesse sido assim mais específico, já que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela fala sobre o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Se ele fosse assim mais específico, qual a parte, capítulo, página, etc. Mas, em linhas gerais, o que nós podemos dizer? O batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que dom de línguas. O dom de línguas, ele é um dos 9 dons do Espírito Santo, juntamente com palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dons de cura, fé, profecia, que é o dom por excelência, digamos assim, aquele que Paulo aconselha a buscar. Ou seja, ele não se confunde com as línguas como sinal. Até porque quando Jesus fala, estes sinais seguirão os que crerem, ele não está se referindo aos dons. A palavra sinal ali, no grego é semeion, sinal, é uma marca, um símbolo, aquilo que diferencia uma pessoa das outras, é um prodígio sobrenatural. São milagres e prodígios pelo quais Deus confirma que aquelas pessoas são enviadas por ele. Essa daí é a definição do dicionário grego, léxico grego-português Strong. Já quando fala de dons, a palavra dom não é a mesma usada para sinal, é carisma, literalmente carisma. Então, ali não é a mesma coisa. Carisma ali está falando de capacitações sobrenaturais. Então, a sua pergunta versa sobre o primeiro tipo que eu falei agora, sinal. O batismo com o Espírito Santo, o sinal é falar em línguas. Se a pessoa não falar em línguas, então ela não foi batizada com o Espírito Santo. Ela pode estar muito alegre, muito cheia do poder de Deus, muito cheia do Espírito Santo, mas ainda não ter sido batizada com o Espírito Santo. E existem pessoas que, antes de serem batizadas com o Espírito Santo, elas têm momentos, experiências, em que elas estão muito cheias do Espírito Santo, mas elas não chegam a falar em línguas, então ainda não foram batizadas. Existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo logo que começam a buscar. Outras demoram algum tempo. Então veja que não é algo automático que nós podemos dizer. É dessa forma, é dessa maneira. A Bíblia deixa claro que o mesmo Espírito, ele reparte esses dons e essas capacitações como ele quiser, na hora que ele quiser. Então não é algo que nós possamos aprender ou forçar a pessoa a dizer, olha, essa pessoa hoje vai ser batizada com o Espírito Santo. Não, é o Espírito Santo quem decide quando tem que batizá-la. O que a pessoa tem que fazer é buscar. Agora, quanto à questão do sinal serem línguas idiomáticas, não, isso não é o mais correto. Ali em Atos 2 foram línguas idiomáticas, por quê? Porque o momento exigia. Agora, nós podemos dizer que foram só línguas idiomáticas ali? Não.
O texto deixa nas entrelinhas que havia outra coisa também. Tanto é que as pessoas que viam os discípulos falando em línguas, ora, vamos raciocinar. Se fossem só línguas naturais, idiomas, as pessoas não diriam assim para os discípulos: esses homens parecem que estão bêbados, estão cheios de vinho. Ora, se eles estivessem falando em línguas, idiomas naturais, o que eles falavam? Eles falavam frases de louvor a Deus, de glorificação a Deus. Isso daí é o comportamento de um bêbado? De forma nenhuma. Então, nos dá a entender que havia também, além das línguas, idiomas aqui da Terra, línguas também desconhecidas. Aí sim se adequaria ao comportamento que estava se falando dos discípulos. Porque as pessoas ouviam, entendiam algumas coisas e não entendiam outras. Pensavam, estes homens estão bêbados. Aí sim dá para entender muito bem dessa forma. Portanto, recapitulando, batismo com o Espírito Santo hoje, nas igrejas pentecostais, o sinal por excelência, qual é? É o falar em línguas. Essas línguas podem ser línguas desconhecidas ou podem até ser línguas naturais, línguas aqui da Terra. Ou as duas coisas, como já vimos acontecer por diversas vezes. A pessoa começa a falar numa língua desconhecida e depois fala numa língua conhecida aqui da Terra. E que às vezes não é uma língua que todo mundo conheça, mas alguém na plateia ouve e diz: olha, isso aqui eu conheço, essa linguagem. Aconteceu isso aqui na nossa cidade, num dos primeiros batismos nas águas que teve. A pessoa, assim que saiu das águas, foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas desconhecidas e falou em hebraico, língua que ela não conhecia. E que não era uma língua também de comum sabeça das pessoas, mas uma pessoa que estava ali na plateia ouviu aquela linguagem e disse: vejo a glória do Deus de Israel. Essa mulher está falando na minha língua materna, na língua hebraica. Então, foi uma experiência que impactou muito aqui na nossa cidade e é um exemplo de como o batismo com o Espírito Santo acontece. Ok. Wallace Targino, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica, fica à vontade. Bem, o pastor Danilo não respondeu a minha pergunta. Por que digo isso? Que eu perguntei quais são os fenômenos sobrenaturais que acontecem no batismo do Espírito Santo das igrejas pentecostais de hoje. Vejam só, por que eu fiz essa pergunta? Ele tem o entendimento que em Atos 2 também apareceu o dom de língua, o sinal, né? O sinal apareceu lá também. O sinal apareceu em Atos 2. Então, se apareceu, foi junto com um fenômeno sobrenatural. Ventos impetuosos, partilhas de línguas de fogo para batizar o crente. Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque quando foi que Cornélio foi batizado, Pedro relata deixa eu ver aqui, em Atos 11, versos 15, Pedro relata que quando Cornélio foi batizado no Espírito Santo, e nesse mesmo capítulo o pastor Danilo também entende que são línguas estranhas, né? Pedro diz que foi exatamente igual como aconteceu com eles. Exatamente. Pedro diz assim, ó: quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom, olha que ele fala, que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era, então, eu, para que pudesse resistir a Deus? Você veja que Pedro afirma categoricamente que foi o mesmo dom que caiu sobre todos eles. Então, a minha pergunta ao pastor Danilo, se é o mesmo dom, se é o mesmo sinal, porque nesse mesmo capítulo se refere a dons de língua que o pastor Danilo entende que são línguas que não existem na Terra. Se é a mesma coisa, se perdura desde Atos 2 até hoje, esses sinais, a minha pergunta foi: quais os sinais sobrenaturais que acontecem no batismo do Espírito Santo na atualidade? Se é a mesma coisa. Pedro foi enfático em dizer:
foi exatamente igual como aconteceu com a gente. Se esse dom, segundo o pastor, esse sinal, vou mudar o nome, esse sinal aconteceu em Atos 2, naquele episódio de outras línguas, e no episódio que os crentes falaram os idiomas não terrenos, em outras línguas não existentes na Terra, que foram confundidos com bêbados, né? A gente entende que ali houve esses sinais. E Pedro reenfatiza que foi exatamente igual como aconteceu com eles, certo? Nesse mesmo capítulo, tem a declaração que houve o falar em línguas, certo? Que o pastor Danilo entende que é línguas estranhas que nós chamamos. Por isso que eu perguntei, se é a mesma coisa, é o mesmo Espírito Santo, na profissão de fé da Igreja Assembleia de Deus, eles dizem que esse evento anunciava a presença de um ser muito importante, certo? Que não se repetiu, mas a gente observa que se repetiu sim. Pedro diz isso. Pedro fala que foi exatamente igual. Então a minha pergunta ficou clara e ele não respondeu. Não respondeu porque não tem como responder. Se é igual, é igual. Não podemos nem tirar nem colocar. Entendeu? Não estou aqui querendo dizer, nem menosprezar nenhum irmão pentecostal. Mas se Pedro afirma que foi exatamente igual como aconteceu com eles, então fica essa lacuna para ser respondida. Obrigado. Ok. Danilo e Célio, você tem aí 3 minutos para fazer a pergunta. Claro que tenho que lembrar, né, que qualquer comentário deve ser feito na resposta ou na réplica, ok? Então, Danilo e Célio, você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Fique à vontade. O senhor está aí? Pode começar. Muito bem, a minha pergunta para o Wallace é o seguinte: como ele já deixou bem claro, para ele, essas línguas dos dons espirituais seriam línguas conhecidas, línguas aqui da Terra. Como é que ele consegue harmonizar essa questão de línguas conhecidas, línguas que você não precisaria de um intérprete, a própria pessoa já interpretaria, já falaria naquela língua que nós conhecemos, com o que Paulo declara em 1 Coríntios 14:2. Aquele que fala em língua desconhecida ou estranha, depende da versão bíblica, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Como harmonizar esse versículo com a ideia de línguas conhecidas, línguas idiomáticas? Essa é a pergunta. Entendeu a pergunta, Wallace? Entendi, sim, Paulo. Ronaldo. Beleza. É muito simples harmonizar. Desculpa, é muito simples harmonizar essa coisa. Paulo, lá em Coríntios, ele estava resolvendo um problema na igreja de Coríntios. O próprio capítulo já começa Paulo chamando a atenção da igreja de Coríntios, que ali tinha um problema, seja teológico, seja o capítulo todo, o livro todo de 1 Coríntios, é Paulo resolvendo o problema. Agora observe o que diz a literatura da Igreja Assembleia de Deus sobre esse exato tema. Coríntios 14:2. O que é falar em línguas? Olha o que diz. Os coríntios exageravam a importância do dom de línguas no culto público. Isso em detrimento dos seus outros dons. Além disso, usavam esse dom na igreja sem interpretação. Paulo procura corrigir esse abuso ao ressaltar que as línguas sem interpretação no culto público de nada aproveitam. Segue-se no esboço desse capítulo. Então, a gente observa que Paulo estava resolvendo um problema ali, certo? Estava resolvendo. Porque os próprios coríntios, eles estavam exagerando no que era o dom de língua. Então, é muito fácil resolver essa questão, como ele mesmo perguntou, certo? É que
1 Coríntios 14 estava com um problema teológico e ideológico ali. Isso é fato. Estava com um problema. E Paulo, para resolver o que a própria igreja, a Assembleia de Deus diz, nas suas notas de rodapé, tinha explicação. Paulo simplesmente estava resolvendo um problema ideológico e teológico ali. Não desmerecendo o dom ou o sinal, né, ou o sinal defendido pela Igreja Assembleia de Deus e as demais, mas o que acontece simplesmente foi isso. Como explicar? É Paulo resolvendo um problema doutrinário, um problema interno de dentro da igreja. Porque deixa claro, outras denominações colocam outras línguas como línguas diferentes. Por exemplo, a Bíblia judaica, a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, todos colocam outras línguas como sendo línguas diferentes. E quando chega em 1 Coríntios 14, lá não é outra língua. Eles colocam como uma língua numa língua, certo? As traduções. A única que coaduna com a tradução outras línguas, em vez de línguas estranhas, que é o que mais a gente encontra hoje, é a Bíblia de Genebra. É a única que coaduna com isso. Mas ela dá a explicação. Ela dá justamente a explicação que eu estou dando aqui. Paulo estava resolvendo um problema. Estava tentando harmonizar as coisas. Quando no discurso de 1 Coríntios 14, ele faz toda aquela explicação. Por quê? Tanto é que foi, se eu não me engano, a única situação desse tipo que aconteceu lá em 1 Coríntios 14. Então é muito fácil a gente responder a pergunta do irmão Danilo, do pastor Danilo. É isso, é o que aconteceu. Como eu já expliquei, nas outras Bíblias, eles separam bem essas coisas. É bem separado, entendeu? Mas, lógico, respeitando nossos irmãos pentecostais, que entendem que dessa forma, e como o próprio Danilo falou, e eu torno a enfatizar aqui, dentro das questões que estavam apresentadas ali, sempre era no culto, e sempre eram faladas em línguas que tinham que ser entendidas para a edificação da igreja. Então, Paulo disse, olha, se não tiver intérprete, se cale, fale só para você, que aí você vai estar edificando a você e a Deus. Obrigado. Danilo Estélio, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica. Pode ficar à vontade, o tempo está na tela. Ok. Bom, a palavra que nós vemos aí em 1 Coríntios 14, 2, vem do grego mysterion, quer dizer uma coisa escondida, secreta, algo que é um segredo religioso, algo que não está óbvio ao entendimento. Então, não tem como isso se encaixar numa língua idiomática, no português, no francês, no inglês. Essa palavra também quer dizer a vontade secreta de Deus. Ela aparece em outros textos bíblicos com esse sentido, de algo que você não consegue perceber pelos seus meios naturais. E o próprio contexto de 1 Coríntios 14, 2 dá a entender que não é algo óbvio aos ouvidos humanos, não é algo que o ser humano possa perceber. Até porque ele já começa falando que o dom de profetizar deveria ser o que mais o povo deveria buscar. Sigam o amor, procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Ele vem explicando por quê. Porque o dom de profetizar é superior ao de falar em línguas. A profecia é na própria língua que as pessoas estão ouvindo e entendendo. Mas o de falar em línguas não é conhecido, não é inteligível, a não ser que a pessoa ore para que possa interpretar, ou que haja intérprete. É esse o resumo dos primeiros versículos de 1 Coríntios. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma linguagem desconhecida. Se fosse uma linguagem conhecida, esses primeiros versículos aqui de 1 Coríntios perderiam totalmente o sentido.
Porque era uma linguagem conhecida, as pessoas iam entender o que está falando, não haveria essa necessidade. O que Paulo está dizendo é: o dom de profetizar é superior, busquem o dom de profecia, porque com isso vocês alcançarão mais pessoas, as pessoas entenderão o que vocês estão falando. O dom de línguas não, porque só se tiver o dom de interpretação de línguas pela própria pessoa ou por outra pessoa. Então, o cerne da questão é: havia um dom de línguas desconhecidas, um dom em que a pessoa falava coisas que ninguém entendia. Isso está bem claro aqui. Não fala aos homens. Ora, se fosse uma língua conhecida, estaria falando aos homens. Se não a Deus, porque ninguém o entende, ninguém. Ora, se fosse uma língua conhecida, nem que fosse um ali na plateia, iria entender. Mas aqui Paulo deixa bem claro, ninguém entende aquela pessoa. Então aqui Paulo está claramente falando de um dom de línguas desconhecidas ou estranhas. Então veja que esse tom de mistério, ele aparece em várias versões bíblicas. Nas versões Almeida, Revista Corrigida, está lá, língua estranha. Almeida Corrigida Fiel, King James, também, língua desconhecida. As duas versões bíblicas aí que o Wallace citou não são muito confiáveis. A questão da Bíblia hebraica, nós sabemos que ela vem aparecer depois, a questão do Novo Testamento hebraico vem surgir depois, e obviamente ele foi feito para colocar embaixo os dogmas, as doutrinas cristãs. Então, claro que a tradução dele vai ser um pouco tendenciosa. E quanto à tradução do Novo Mundo, usado pelas Testemunhas de Jeová, é uma versão, no mínimo, também sem confiabilidade. Muitos eruditos entendem que vários erros, vários problemas nela, então não é a melhor tradução para a gente utilizar para esses momentos, até porque você não sabe quem foram os tradutores do grego e do hebraico ali para o inglês nas primeiras versões dessa. Até hoje não se sabe, né? Então você não sabe se realmente aquelas pessoas sabiam traduzir o grego para a nossa língua inglesa, para a língua portuguesa. Então não são as versões mais adequadas para a gente trabalhar, certo? Portanto, aqui o que nós podemos resumir: ali mistério era mistério mesmo. É algo que ninguém conhecia pelos meios humanos. Ninguém poderia saber, somente Deus entenderia. Esse então seria o ponto final aqui dessa parte. Muito bem. Então nós encerramos, na verdade, aqui o nosso terceiro bloco.